Olá, gostaria de primeiramente me apresentar. Eu sou a professora Magda Antunes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no mês da Consciência Negra. Eu quero agradecer também ao convite da Faculdade FACIB, a pessoa da professora Jane, coordenadora agradecer o convite que me foi feito, com a incumbência que tenho de falar um pouco sobre o combate ao racismo no Brasil. Falar um pouco porque as questões que tangem aos debates da luta antirracista são bem profundas. E talvez, no curto espaço de tempo que nós temos, não será possível nós abordarmos todos os viés que perpassam por este tema. O tema que eu escolhi para falar um pouco sobre ele para vocês é Leis Antirracistas no Brasil, entre lutas e vitórias do povo negro. E em relação a essa questão, eu gostaria de primeiramente fazer um destaque, que seria o dia 20 de novembro. Nós estamos aí no mês da Consciência Negra, e pela primeira vez, desde que foi sancionado pela primeira vez, o dia 20 de novembro como feriado, anteriormente ele tinha sido sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff, e era dado como ponto facultativo, ou seja, alguns lugares você poderia ter o feriado e outros lugares, não, sim. Então, esse ano não, esse ano mudou. Esse ano nós temos aí o feriado do dia 20 de novembro em todo o território nacional. E isso é muito importante, porque destaca uma nova perspectiva de mudança de paradigmas dentro da luta antirracista em nosso país. Para nós, a comunidade negra, significa uma luta e uma vitória. Já que nós estamos falando de legislação, de luta e vitória, nós temos que destacar essa questão do dia 20 de novembro como das lutas que demarca a nossa militância e a formalidade das lutas antirracistas no Brasil. Dando prosseguimento, então, essa questão das lutas antirracistas, nós vamos fazer um viés de uma legislação que perpassa também pela luta do povo negro em âmbito nacional, que tem respaldo em algo que é muito importante, não só no Brasil, mas como todo o mundo, né? Que é a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Quando nós falamos de lutas antirracistas, nós estamos falando das lutas em favor do direito de existir, do direito de sobreviver e do direito de existir principalmente com qualidade. A Declaração Internacional dos Direitos Humanos são 193 países que são signatários, dentre eles o Brasil, que faz parte também da luta dos direitos humanos dentro e fora do nosso país. Isso é muito importante quando nós começamos a falar sobre o tema, porque vai nos colocar dentro de uma esfera tanto nacional quanto uma esfera internacional. Em relação ainda aos nossos pontos de destaque da legislação, um dos aspectos também da legislação antirracista, que eu gostaria de citar para vocês, que é o Decreto 65810, de 1969. Qual que é a importância desse decreto na luta antirracista do Brasil? Bom, primeiro que faz parte, né, da Convenção Internacional de Eliminação de todas as formas de discriminação racial. O Brasil, mais uma vez, também faz parte dessa luta. Quais são os pontos de destaque dentro desse
panorama, né, desse decreto aí, dessa contextualização desse decreto. O Brasil, até ali, início dos anos 60, às vezes são pessoas que pode discordar desse aspecto, mas estudiosos, pesquisadores desse tema, sempre faz essa ressalva. O Brasil ainda estava fora dos destaques, principalmente as questões teóricas sobre a luta antirracista. Isso não significa dizer que o Brasil, que nós, população negra principalmente, nunca estivemos organizados para lutar contra a escravidão, contra o racismo, contra as questões de gênero, principalmente em relação a nós, mulheres pretas. Muito pelo contrário. O que acomete nesse sentido é que todas essas discussões, toda essa militância, toda essa organização, ela nunca foi destacada, nunca foi revelada. E por que isso? A resposta não é tão difícil de nós imaginarmos. Nós vivemos sociedade ainda que enxerga o negro como um escravizado. Nós temos pouquíssimo tempo, obviamente, de libertação formal, né, do negro da escravidão, mas nós temos aí aproximadamente 4 séculos de escravidão. Então, toda a produção intelectual, toda a forma de organização que nós, população negra, tivemos, desde a escravidão até os dias atuais, isso é algo que ainda nós precisamos, que precisa ser revelado. A militância negra, nós destacamos aí o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, tem sempre essa discussão, e nós coadunamos com essa discussão teórica, quando diz que toda escrita, toda literatura, toda a história do povo negro precisa ser contada pelo povo negro, porque nós ainda vivemos uma sociedade racializada, onde o respeito pela nossa história, pelas nossas ancestralidades, ainda é algo que precisa ser revisto dentro desse país. Então, quando eu digo que muitas dessa legislação e dessa luta, dessas vitórias, isso fica um pouco apagado na história. Então, o Brasil, ele, com muitas lutas, temos aí algumas vitórias dentro dessa questão. Bom, quando fala ainda do decreto 6580 de 1969, da sua produção intelectual, quando se fala sobre a questão das lutas antirracistas dentro da nossa esfera nacional e também da nossa esfera internacional. Nós vamos destacar aqui, tem outros pesquisadores, mas os mais conhecidos, que eu creio que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, um deles, sem dúvida, é o sociólogo Florestan Fernandes, com a tese A Integração do Negro à Sociedade de Classes. Outro também seria Alberto Guerreiro Ramos. O primeiro, Florestan Fernandes, um homem preto, sociólogo, professor, pesquisador. Nasceu no estado da Bahia, foi exilado na época da ditadura para os Estados Unidos, morrendo em 1982 e deixando para nós todo esse legado, todo esse histórico também da sua intelectualidade e dessa marca histórica de discutir de forma científica, no campo da formalidade, a discussão da luta antirracista. E, de certa forma, também contribuindo para o surgimento de legislações de amparo à população negra dentro do território brasileiro. Nós vamos ter também, como eu já disse para vocês, Alberto Guerreiro Ramos, homem negro, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, nasceu em Santa Mara, na Bahia, e também atuou muito dentro da militância negra, tanto do campo da sociedade civil, como também do campo do aspecto científico. Ele também foi um grande contribuiu muito, para todo esse histórico de formalidade das leis antirracistas no Brasil. Bom, qual que é a importância
dessa legislação para nós, população brasileira. Porque uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês é que a questão da luta antirracista, ela não é algo que se limita à população negra, embora, né, os dados oficiais aí do IBGE, mais uma vez, confirma que nós, população negra, somos a maioria no Brasil. Mas isso não significa que a luta antirracista é algo que se limita apenas à população negra. A luta antirracista é uma luta de toda a sociedade brasileira. Nós precisamos de combater a intolerância racial, nós precisamos de combater qualquer forma de opressão contra a população negra, contra os corpos pretos, que historicamente são marginalizados dentro da nossa sociedade. Somente assim nós teremos uma mudança de paradigmas, um outro viés que possa contribuir para a emancipação da nossa sociedade e o progresso da nossa nação. Essa é uma crença e uma luta de todos nós, população brasileira, e com destaque, sem dúvida, a população negra. Bom, quando a gente está falando, então, dessa lei CAO, um destaque que eu acho muito interessante e que eu sempre percebo, observo nas minhas vivências enquanto mulher negra, estudiosa do assunto, pesquisadora, que dentro das nossas escolas, no contexto, né, mais do passado, nós vimos muito pouco falar sobre a luta antirracista a partir do olhar de homens e mulheres negras, como pessoas que se organizaram, que lutaram para que nós tivéssemos uma sociedade mais igualitária. Quando nós falamos de igualdade racial, igualdade social, nós estamos dizendo na igualdade de acesso. E muito mais, nós estamos falando na permanência, e nós estamos falando do sucesso da população negra dentro de qualquer território que ele deseje estar. Que é uma fala nossa, né, da militância negra, dos pesquisadores, lugar de preto é onde ele deseja estar. Bom, mas voltando especificamente aqui à questão desse decreto, né, dessa lei CAO, que teve aí Florestan Fernandes, que teve outro autor que eu citei também, como os dos mentores intelectuais, que deu um fomento a essa discussão toda, nós vamos ter um pouco mais à frente um outro sujeito, né, que foi muito importante, mas um pouco mais à frente na contemporaneidade, né, ali para 1989, que foi Abdias do Nascimento. Pessoal, é muito importante, dentro de uma conversa que nós estamos tendo aqui, desse diálogo, a gente fazer uma menção a algumas pessoas que tiveram essa importância, porque falar da lei é importante, sim, mas falar de quem exatamente lutou, para quem se organizou, é muito importante. E dentro do território brasileiro, aí eu quero fazer um destaque, talvez não tão positivo, dentro das nossas escolas, nossos cursos de formação, seja aí no ensino fundamental, seja no ensino médio, até mesmo nas graduações, embora tenha mudado um pouco, nós ainda precisamos falar mais sobre essas pessoas que lutaram muito, que ainda lutam, para que nós tenhamos maior visibilidade dentro da sociedade brasileira. E por falar em visibilidade, eu estava falando sobre Abdias do Nascimento. Quem foi Abdias do Nascimento? O currículo dele é extenso. Eu separei aqui algumas coisas sobre ele, eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer, tá? Ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, político, ativista dos direitos humanos. Como eu disse, quem luta pela questão antirracista, obviamente, luta também pelos direitos humanos, o direito de existir com qualidade. É deputado federal pelo Rio de Janeiro e também foi senador da República. E outro destaque importante da vida de Abdias do Nascimento
é o Prêmio Nobel da Paz, da qual ele foi indicado. Isso demonstra a importância histórica desse homem para o Brasil e para o mundo. Isso não é qualquer coisa. E eu tenho certeza que ele ainda é um desconhecido entre nós. Precisamos falar mais sobre esses homens e mulheres também. E o Abdias do Nascimento, ele traz uma narrativa muito interessante quando ele traz para nós a ideia de quilombismo. Ele acreditava que toda aquela potência intelectual dos territórios quilombolas dentro do Brasil, ela precisava de, de transparecer nas nossas legislações da nossa sociedade. Os quilombos, né, que não era apenas um, eram mais de um, eram vários quilombos espalhados por todo o Brasil, mas o mais famoso, sem dúvida, é o quilombo de Palmares. Então, essa ideia de quilombismo que Abdias do Nascimento traz é algo que já acontecia nos territórios quilombolas. Que era isso? Uma organização emancipatória. O quilombo não era apenas um lugar de fuga dos negros escravizados que não concordavam com a escravidão. Era isso também, mas além disso, a ideia de quilombo era um lugar de luta, um território organizado, tá? Uma regulamentação da identidade negra brasileira. Dentro dos quilombos não viviam apenas os negros fugidos, viviam todas aquelas pessoas que não concordavam com a escravidão no Brasil. Então, essas pessoas faziam parte desse quilombo. Todas as tarefas, toda a organização era de uma forma coletiva, de uma forma em que todos podiam participar. Então, na ideia de Abdias Nascimento, do nosso ex-deputado, ex-senador da República, ele queria que toda essa pauta, né, organizativa, toda essa questão de emancipação, de ideia de progresso, ela teria que aparecer nas nossa legislação, trazendo todo esse arcabouço, toda essa memória de organização política, civil, de todo esse contexto em que os negros, eles se organizavam para ter uma vida melhor, para ter uma vida menos violenta, uma vida onde todos pudessem ser felizes. Porque, na verdade, a chegada da população negra ao Brasil se deu de uma forma muito violenta. Haja visto as nossas memórias, né? Os navios negreiros, a condição de que esses homens e que essas mulheres foram retirados de uma forma muito violenta do continente africano e foram trazidos para o Brasil de uma maneira, de uma forma muito desumana. Mas ainda assim, toda essa memória de organização social, essa intelectualidade, os conhecimentos que trouxeram, foram preservados, apesar que foram muito violentados, mas toda essa memória de coletividade, toda a cultura, de uma forma geral, seja na dança, seja no jeito de ser, isso foi preservado. E dentro dos quilombos, isso existiu. Dentro do quilombos, isso existiu. Então, na ideia do senador, né, o ex-senador Abdias do Nascimento, ele queria trazer a nossa memória, a nossa legislação, um pouco do que foi isso, naquele contexto de quilombola. E isso vive em nós até hoje, isso existe em nós, isso não foi perdido. O que nos faz, o que faz haver, assim, algo que possa tentar ser perdido é a invisibilidade que nós, população negra, queremos que isso seja rompido, para que nós possamos, de fato, ter um merecimento de tudo aquilo que nós contribuímos para a construção
da sociedade brasileira. Embora sejamos, como eu falei, uma maioria, mas nós temos aí um viés de muita opressão na sociedade, e nós precisamos de romper com isso. Então, trazer para vocês essa discussão dessa legislação demonstra que por trás de toda essa construção legal existiu homens e mulheres preocupados com o futuro do país, um futuro onde o negro tivesse visibilidade, ele pudesse, de fato, existir, que ele pudesse, de fato, fazer parte, e como de fato fez. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, seja de qualquer segmento de ensino, se você ainda tem dúvida da inteligência, da capacidade da população negra, visite as cidades históricas de Minas Gerais. Ali você vai encontrar toda uma coletânea de contribuição intelectual, de memória, de serviços intelectuais, serviços braçais, para você ver o tanto que a população negra contribuiu ali. E o jeito de ser, que nós trazemos a nossa culinária, nas nossas danças, nós trazemos a nossa memória, com a forma geral, todo esse conhecimento dessa cultura da população negra no Brasil. Eu quero destacar também, gente, outro ponto, eu falei muito sobre Abdias Nascimento, porque, na verdade, quando eu começo a falar de Abdias Nascimento, eu sinto muita comoção, porque eu lembro do meu ensino médio, onde eu ouvi falar tão pouco sobre ele, tão pouco sobre o Zumbi dos Palmares, tão pouco sobre o Dandara, tão pouco sobre tantos outros homens e mulheres pretas que não faziam parte da cena. Eu acho que, nesse momento que eu estou aqui, na frente dessa câmera, falando com vocês, é um momento muito rico. Mais outras pessoas, mulheres, homens, negros, não negros, estão fazendo talvez a mesma coisa, que é defender, né, a nossa sociedade, trazendo até vocês a imagem, né, do negro e da mulher, do homem negro e da mulher negra, como de fato deve ser. Pessoas que têm uma cultura, que têm uma história, que têm um passado e que têm memória. E essa memória, esse passado, ele precisa fazer parte da nossa sociedade como um todo. Bom, eu quero destacar aqui também, nessa questão da legislação, porque eu pensei muito quando eu fiz uma discussão, né, com o pessoal da faculdade, qual a importância? Vamos falar da legislação, mas eu quero destacar também homens e mulheres que tiveram à frente de tudo isso. Bom, uma que eu não poderia deixar de falar é sobre a professora Antonieta de Barros. A professora Antonieta de Barros, ela foi uma das percursoras, talvez a mais importante, da educação brasileira. Ela achava ela pensava, ela defendeu, ela acreditava que o racismo também pode ser combatido através de uma boa educação. Talvez você possa estar pensando, mas a pessoa, se ela começa a discutir o racismo, o que pode acontecer? Muitas coisas. Primeiro, ela ter noção dos seus direitos e também dos seus deveres. E no pensamento da professora Antonieta de Barros, uma boa educação poderia colaborar para que nós poderíamos talvez, e isso é verdade, combater a pobreza e o racismo dentro do Brasil. Antonieta de Barros, ela foi aquela mulher que ela, de certa forma, a palavra inventou é muito simples, quando na verdade não é simplesmente inventou, ela é a pioneira na criação do Dia Nacional do Professor, que é o 15 de outubro. Eu, como professora, me sinto muito honrada de saber que por detrás, né, desse dia, que é tão importante, tem aí a defesa de uma mulher preta. E Antonieta de Antonieta de Barros também foi uma ativista,
uma mulher que lutou muito pelos direitos humanos e também pela luta antirracista no Brasil. Prosseguindo um pouco mais essa questão da legislação, nós vamos nos deparar um pouco mais à frente com a Constituição Federal Brasileira. A Constituição Federal Brasileira, ela é uma das leis mais emancipatórias e progressistas do mundo, e teve a participação de diversos parlamentares. Dentre eles, nós podemos destacar aí um grupo composto por Benedita da Silva, Paulo Paim, nós temos aí também pessoas que contribuíram para que essa legislação ela tivesse um caráter mais próximo das lutas antirracistas. E eu tenho certeza, se Antonieta de Barros estivesse viva, ela estaria muito feliz, porque ela foi uma das mulheres, né, uma das parlamentares brasileiras que mais lutou pela universalização do ensino. Então, nós temos aí artigos importantíssimos na Constituição Federal que vai falar da importância e sancionou a obrigatoriedade da universalização do ensino. Isso é um viés muito democrático, muito importante, porque antes dessa data, antes da chegada dessa legislação, nós não tínhamos isso. A universalização do ensino no Brasil é algo muito novo. E isso é uma luta de pessoas como ela. Isso é uma luta de parlamentares como Benedita da Silva, que está viva, graças a Deus, que vive entre nós, graças aos nossos orixás, está vivo para contar essa história, Paulo Paim também. E esse legado, essa historicidade, essa legislação, tem sempre uma militância e um ativismo. Isso destaca sempre a população negra, através também de uma organização muito importante, que é o Movimento Negro Unificado no Brasil. E a gente não pode deixar de fazer esse destaque. Trazendo essa questão da legislação para a atualidade, nós vamos nos deparar aqui com duas legislações também extremamente importantes, que é a Lei 10.639, de 2003, e a 11.645, de 2008, tá? A Lei 10.639, ela modificou o LDB para incluir a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Essa foi uma importante conquista da educação antirracista no Brasil. Por que eu falo que foi importante conquista? Porque nós precisávamos de uma legislação que protagonizasse, né, o exercício de uma conduta que fosse unificada, que fosse para todas as instâncias educacionais, seja na instância pública ou privada. Uma outra legislação também muito importante, que seguiu na mesma demanda, né, da 10.639, que foi a 11.645/2008, que ela coloca uma nova redação ao artigo 26 da LDB, reforçando também a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura brasileira e africana nas escolas, promovendo a educação como uma ferramenta antirracista, uma ferramenta democrática. Essas duas leis, a meu ver, ela tem um papel fundamental, que é reeducar a sociedade na luta antirracista, trazendo um novo viés, um novo paradigma de se pensar a educação brasileira, desde a infância até o ensino médio. A graduação, nós temos outros mecanismos, né, de inserção da população negra, nós temos o sistema de cotas brasileiras, da qual nós defendemos, nós lutamos para que isso permaneça por um bom tempo nesse país, e a gente acredita que
Essas duas legislações, elas modificam, né, elas trazem um novo paradigma para se pensar um novo papel na sociedade brasileira. Bom, a luta antirracista, ela é uma luta que ela tem uma finalidade muito específica, como foi dito, né, no início da minha fala, que é trazer uma mentalidade diferente para a sociedade brasileira, mas que mentalidade que eu estou dizendo? Eu estou falando de uma mentalidade que respeite as memórias. Nós tivemos grandes avanços dentro da nossa sociedade, né, com relação à luta de racismo. Nós estamos ainda uma situação que ainda precisamos melhorar ainda muito mais. E, se nós formos discutir a questão das mulheres, por exemplo, na questão da violência contra elas, nós vamos ver que a violência contra as mulheres, né, o feminicídio, é algo que acontece em todas as classes sociais e com todas as mulheres. Mas, mais uma vez, a mulher negra ela é a maior vítima do feminicídio no Brasil. Não sou eu que estou inventando esses dados existem para qualquer pessoa que quiser ter acesso, né? Isso demonstra que nós precisamos de melhorar muito as nossas ações, a nossa forma de ver, né, a sociedade, e principalmente essa questão de gênero, que é muito importante, porque dentro da esfera racista, nós vamos ter a mulher negra como a mais prejudicada nesse contexto. E eu, como mulher negra, não poderia deixar de fazer esse destaque aqui para vocês. E dizer que toda essa luta antirracista, ela continua, porque o Brasil é um país gigante, nós temos uma diversidade de pessoas vivendo nesse território brasileiro, ao mesmo tempo que nós temos uma história de muitas lutas, nós temos também uma história de muitas vitórias. A organização da população brasileira, ela se deu desde a chegada dos africanos dentro do território brasileiro. O negro nunca se deixou escravizar. O negro sempre lutou e sempre lutará para que nós tenhamos uma vida com mais acesso, com mais visibilidade, com mais respeito, com igualdade. Igualdade de oportunidades é o que a população negra deseja nesse país. Nós temos aí ainda um contingente muito grande de crianças dentro das nossas escolas, principalmente as escolas públicas, em a maioria são crianças negras. E essa fala de hoje, gente, ela não se limita apenas aos cursos de educação. Falar da luta antirracista no Brasil é trazer essa esfera para todas as profissões, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da administração, todos os espaços públicos. E nós desejamos que a população negra tenha acesso a todos esses lugares. E para o conhecimento de todos, é importante sabermos que existiu homens, existiu mulheres, e existe homens e existe mulheres que lutam por uma sociedade mais justa. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, nesse dia 20 de novembro, é que nós tenhamos aí uma sociedade onde a nossa ancestralidade, a nossa memória, ela seja respeitada, ela seja reconhecida, ela seja valorizada dentro de todo o território nacional. Eu quero, então, encerrar a minha fala, tá? Fazendo novamente um agradecimento ao convite que me foi ofertado, que foi oferecido, e dizer que estou disponível a vocês, se caso desejarem, de aprofundarmos um pouco mais sobre outros temas ligados, né, à questão racial dentro do Brasil. Muito obrigada pelo carinho de vocês, um grande abraço, me coloco à disposição de todos. Salve, viva Zumbi dos Palmares, viva dia 20 de novembro. Um grande abraço. Bom, para finalizar minha fala, eu gostaria de deixar para vocês um poema
de Conceição Evaristo, mineira, aqui de Belo Horizonte, faz parte atualmente, né, da Academia Mineira de Letras. E Conceição Evaristo, ela tem um poema, dentre os poemas que ela nos oferta, nos oferece, tem aqui o Vozes Mulheres, que eu acho de muito bom gosto, um poema que retrata toda a historicidade das mulheres, da população negra, moradora de periferia, e a relação dessas mulheres com o processo de leitura, de apego, de amor às palavras. Conceição Evaristo deixa isso muito claro. E também a dor de ser uma mulher negra e, ao mesmo tempo, ser uma... Eu me emociono muito quando eu falo dela. Vamos lá, vamos ao poema de Conceição Evaristo. Vozes Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará a ressonância ao eco da liberdade. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo. Um abraço, obrigada.